Você sabia que a maioria das mulheres acima dos 50 anos está vivendo uma mentira que foi construída por uma sociedade e quer mantê-las presas em padrões ultrapassados que não servem mais para nada? Eu vou te contar algo que talvez doa um pouco agora, mas que vai te libertar para sempre. A verdade é que você está carregando um peso que não é seu, está acumulando coisas na sua vida que estão te impedindo de viver plenamente, de ser desejada, de ser vista, de ser valorizada como você merece. E o pior de tudo é que você nem percebe que essas 8 coisas que vou revelar aqui estão te roubando a possibilidade de ter a vida extraordinária que deveria ser sua por direito. Enquanto você continua agarrada a esses padrões, outras mulheres já descobriram o segredo e estão vivendo com intensidade, sendo admiradas, sendo desejadas, construindo relacionamentos incríveis e se sentindo poderosas. E sabe o que mais me deixa indignada? É que ninguém te contou isso antes porque existe toda uma indústria interessada em manter você insegura, dependente e acreditando que depois dos 50 a vida perde o brilho. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos. Eu estava no consultório atendendo uma paciente linda, elegante, bem-sucedida profissionalmente, e ela chegou arrasada me dizendo que se sentia invisível. Ela tinha 53 anos e me disse textualmente que sentia como se tivesse virado um móvel na própria casa, que o marido não a olhava mais, que os filhos só ligavam quando precisavam de algo, e que ela mesma, quando se olhava no espelho, não se reconhecia mais. Essa mulher tinha tudo, conquistas incríveis, mas estava presa em uma armadilha mental que a impedia de enxergar seu próprio valor. E sabe qual era o problema? Não era a idade dela, não era as rugas que começavam a aparecer, não era o corpo que mudou depois de 2 filhos. O problema eram as 8 coisas que ela carregava na vida e que funcionavam como âncoras pesadas, impedindo ela de navegar livremente pelo oceano de possibilidades que a vida oferece. Agora presta muita atenção no que vou te falar, porque isso aqui pode mudar completamente o rumo da sua vida a partir de hoje. Se você não eliminar essas 8 coisas que vou revelar, você corre um risco muito sério. Não estou falando de um risco qualquer, estou falando do risco de acordar daqui a 5 anos e perceber que desperdiçou os melhores anos da sua vida, que deixou passar oportunidades incríveis de ser feliz, de ser amada, de ser desejada, e enquanto ficou presa em padrões que não servem mais. E o pior, enquanto você fica parada nesse lugar de invisibilidade, outras mulheres estão ocupando os espaços que poderiam ser seus. Aquele homem que poderia ter se interessado por você vai encontrar outra pessoa que já fez essa limpeza na vida dela, que já se libertou dessas amarras. Aquela oportunidade profissional incrível vai para alguém que está vibrando em outra frequência. E sabe o que dói mais? É que você vai olhar para trás e perceber que tinha tudo para ter dado certo, mas você mesma se sabotou por carregar essas 8 coisas que funcionam como veneno lento na sua existência. E olha, isso não para por aí, a situação é ainda mais grave do que parece. Porque não é só sobre perder oportunidades, é sobre você construir uma vida inteira baseada em crenças limitantes que vão te deixar cada vez mais amarga, mais ressentida, mais frustrada. É sobre você se transformar naquela mulher que reclama de tudo, que critica todo mundo, que não consegue se alegrar com as conquistas das outras porque está tão presa na própria miséria emocional que não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. E aí quando você perceber vai ser tarde demais, porque enquanto você estava ocupada carregando esse peso todo, a vida estava acontecendo lá fora, as pessoas estavam vivendo, amando, se divertindo, se reinventando. E você vai estar sozinha com suas crenças ultrapassadas, com seus medos, com suas inseguranças, vendo de longe outras mulheres da sua idade vivendo plenamente, enquanto você definha na sua zona de conforto, que na verdade é uma zona de desconforto disfarçada. Agora vem cá que eu vou te contar exatamente quais são essas 8 coisas que você precisa eliminar da sua vida hoje mesmo, se quiser ter alguma chance de viver de verdade depois dos 50. E quando eu digo eliminar, não estou falando de um processo gradual e suave, estou falando de arrancar pela raiz.
de fazer uma limpa profunda, de jogar fora sem dó nem piedade tudo aquilo que está te impedindo de brilhar. Porque olha, minha querida, você não tem tempo a perder. Cada dia que passa carregando essas coisas é um dia a menos de vida plena, é um dia a menos de possibilidades, é um dia a menos de você sendo exatamente quem você nasceu para ser. A primeira coisa que você precisa eliminar da sua vida agora mesmo é a crença de que você é invisível. Sabe aquela história de que mulher depois dos 50 fica invisível para os homens, para a sociedade, para o mundo? Pois é, isso é a maior mentira que já inventaram e você comprou essa mentira como se fosse verdade absoluta. Deixa eu te explicar uma coisa que aprendi em anos de consultório, atendendo milhares de pessoas. Sabe quem fica invisível? Quem acredita que é invisível. Sabe quem não é vista? Quem se esconde. Sabe quem não é desejada? Quem não se coloca como desejável. Isso não tem absolutamente nada a ver com idade. Tem a ver com energia, com presença, com a forma como você se posiciona no mundo. Eu vejo meninas de 20 e poucos anos completamente invisíveis porque não tem presença, não tem personalidade, não tem brilho nos olhos, e vejo mulheres de 60 anos que quando entram em um ambiente, todo mundo para olhar, não porque são bonitas segundo padrões de revista, mas porque emanam uma energia de quem sabe quem é, de quem se valoriza, de quem não está pedindo a aprovação de ninguém. Você precisa entender uma coisa fundamental sobre a psicologia masculina que ninguém te contou. Homens não são atraídos por idade, homens são atraídos por energia. Claro que existe toda uma questão social, toda uma pressão estética, mas no fundo, no âmago da atração genuína, o que fisgou um homem é a energia que uma mulher emana. É a forma como ela se move pelo mundo, é a confiança que ela tem em si mesma, é o brilho no olhar, é a risada genuína, é a forma como ela se valoriza. E quando você carrega essa crença de que é invisível, você literalmente se torna invisível porque você se esconde, você se diminui, você não ocupa seu espaço, você não se permite brilhar. Então a primeira coisa que você vai fazer hoje mesmo é arrancar essa crença pela raiz e substituir por uma verdade muito mais poderosa que é essa. Você é absolutamente visível, desejável e valiosa exatamente como está agora. E já que estamos falando sobre crenças limitantes e sobre como se posicionar no mundo de forma mais poderosa, eu quero te fazer um convite. Se você está gostando desse conteúdo, se está fazendo sentido para você, se está tocando em pontos que você nem sabia que precisava ouvir, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal agora. Não deixa para depois, não deixa para quando o vídeo acabar, faz isso agora porque você precisa receber mais conteúdos como esse que vão te ajudar a construir uma vida extraordinária depois dos 50. E deixa um comentário aqui embaixo me contando qual dessas 8 coisas está fazendo mais sentido para você, qual está tocando mais fundo, porque eu leio todos os comentários e isso me ajuda a criar conteúdos cada vez mais direcionados para o que você realmente precisa ouvir. A segunda coisa que você precisa eliminar urgentemente da sua vida é a necessidade de aprovação externa. Olha, isso aqui é sério. Isso aqui está te matando aos poucos e você nem percebe. Você passou a vida inteira buscando a aprovação primeiro dos seus pais, depois dos professores, depois do marido, dos filhos, das amigas, da sociedade. E agora você está aí com 50 e poucos anos completamente perdida porque não sabe mais quem você é de verdade. Tudo que você faz é filtrado pelo crivo do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar, se os outros vão aprovar. E você não compra aquela roupa que adora porque está preocupada com o que vão pensar. Você não corta o cabelo do jeito que quer porque tem medo de críticas. Você não termina aquele relacionamento que te faz mal porque está preocupada com o que a família vai dizer. Você não começa aquele projeto novo porque está com medo de ser julgada. Deixa eu te contar um segredo que levei anos para aprender e que mudou completamente minha vida. As pessoas estão tão ocupadas com as próprias vidas, com os próprios problemas, com as próprias inseguranças, que elas não estão nem aí para o que você está fazendo. Aquele julgamento que você tanto teme, aquela crítica que você tanto evita, na maioria das vezes existe só na sua cabeça.
E sabe quando existe de verdade? Quando vem de pessoas frustradas que não tiveram coragem de viver a própria vida e por isso criticam quem tem. Então, por que você está dando tanto poder para a opinião dessas pessoas? Por que você está deixando que a voz dos outros seja mais alta que a sua própria voz interior? Você precisa entender que buscar aprovação externa é como tentar encher um balde furado. Nunca vai ser suficiente, sempre vai faltar mais um pouco, sempre vai ter mais alguém para agradar, sempre vai ter mais uma expectativa para atender. Enquanto você está nessa busca incessante por aprovação, você está se perdendo de si mesma, está se afastando da sua essência, está construindo uma vida que não é sua de verdade. E aí você acorda um dia, olha no espelho e não se reconhece mais, porque aquela pessoa que está te olhando de volta é uma colagem de expectativas alheias, não é você de verdade. A terceira coisa que precisa sair da sua vida imediatamente são os relacionamentos tóxicos. E olha, quando eu falo relacionamentos tóxicos, não estou falando só de relacionamento amoroso, não. Estou falando de qualquer tipo de relacionamento que te suga energia, que te diminui, que te faz sentir mal consigo mesma. Aquela amiga que só te procura para reclamar e nunca está disponível quando você precisa. Aquele familiar que vive te criticando e te fazendo sentir inadequada. Aquele ex que fica te mandando mensagem só quando tá carente, mas nunca assumiu um compromisso sério contigo. Aquelas pessoas que você mantém na sua vida por obrigação social, mas que te drenam completamente. Sabe o que acontece quando você mantém relacionamentos tóxicos na sua vida? Você vai perdendo sua energia vital aos poucos, vai se tornando uma versão apagada de si mesma, vai perdendo o brilho, a vitalidade e a alegria de viver, porque relacionamentos tóxicos funcionam como sanguessugas emocionais. Eles vão sugando sua energia, seu tempo, sua paz de espírito e não devolvem nada em troca. E o pior é que muitas vezes você nem percebe que está em um relacionamento tóxico, porque já se acostumou com aquele padrão, já normalizou ser tratada com desrespeito, já aceitou migalhas de afeto como se fosse um banquete. Deixa eu te dar um exemplo bem prático que vejo muito no consultório. Tem mulher que mantém um relacionamento com um homem que claramente não está interessada em nada sério, que só aparece quando quer, que não se compromete, que não apresenta para a família, que não faz planos de futuro, mas ela continua ali esperando que um dia ele mude, que um dia ele acorde e perceba o valor dela. Enquanto isso, ela está desperdiçando os melhores anos da sua vida com alguém que não merece nem 5 minutos do tempo dela e está fechando as portas para conhecer alguém que realmente vai valorizá-la. E sabe por que ela faz isso? Por medo de ficar sozinha, por achar que é melhor ter alguém assim do que não ter ninguém. Mas eu te pergunto, o que é pior? Estar sozinha ou estar em má companhia? O que é pior? Ter sua própria companhia ou ter a companhia de alguém que te diminui? Você precisa fazer uma limpa profunda nos seus relacionamentos e ser absolutamente honesta consigo mesma sobre quem realmente merece estar na sua vida. Não é sobre ser má ou insensível, é sobre valorizar sua energia, seu tempo, sua paz. Porque olha, minha querida, você não vai viver para sempre, seu tempo aqui é limitado e cada minuto que você gasta com pessoas que te drenam é um minuto que você não vai recuperar jamais. A quarta coisa que você precisa eliminar da sua vida é a comparação com outras mulheres. Olha, isso aqui é um veneno silencioso que está te matando aos poucos e você nem percebe. Você vive se comparando com aquela amiga que parece ter a vida perfeita, com aquelas mulheres das redes sociais que parecem estar sempre felizes e impecáveis, com aquela colega de trabalho que parece ter tudo sob controle. E quanto mais você se compara, mais inadequada você se sente, mais insuficiente, mais frustrada. Deixa eu te contar uma verdade que aprendi ao longo de anos atendendo pessoas de todos os tipos. Ninguém tem a vida perfeita que aparenta ter. Aquela mulher que você tanto inveja está lidando com problemas que você nem imagina. Aquela vida que parece tão perfeita nas redes sociais é uma versão editada e filtrada da realidade. Aquela amiga que parece ter tudo resolvido está lutando batalhas invisíveis que ela não compartilha com ninguém. Quando você se compara com os outros, você está comparando o seu interior bagunçado com o exterior
arrumado das outras pessoas. E isso é uma comparação completamente injusta e irreal. Além disso, quando você se compara com outras mulheres, você está comprando a ideia patriarcal de que mulheres são rivais, de que só tem espaço para uma, de que o sucesso de uma é a derrota de outra. E isso é uma mentira que serve para nos manter divididas e fracas. A verdade é que tem espaço para todas brilharem. O sucesso de uma mulher não diminui em nada suas possibilidades. A beleza de uma não te torna menos bonita. Quando você entende isso de verdade, quando você para de se comparar e começa a se inspirar, quando você torce pelo sucesso das outras mulheres, algo mágico acontece na sua vida. Você se liberta dessa prisão da competição e começa a construir conexões genuínas, começa a aprender com as experiências das outras, começa a celebrar as vitórias coletivas e sabe o que mais? Quando você para de se comparar, você finalmente consegue enxergar seu próprio valor, suas próprias conquistas, sua própria beleza única, porque cada uma de nós tem uma combinação única de características, experiências, talentos e histórias que nos tornam absolutamente incomparáveis. E você não é melhor nem pior que ninguém, você é simplesmente diferente e essa diferença é exatamente o que te torna especial e valiosa. A quinta coisa que precisa sair da sua vida hoje mesmo é a culpa por colocar suas necessidades em primeiro lugar. Olha, isso aqui é especialmente difícil para nós mulheres porque fomos criadas para sermos cuidadoras, para colocarmos as necessidades de todo mundo na frente das nossas. Você passou a vida inteira cuidando dos filhos, do marido, da casa, dos pais, de todo mundo, menos de você mesma. E agora, quando você pensa em fazer algo só para você, em investir em você, em priorizar suas necessidades, vem aquela culpa enorme, como se você estivesse sendo egoísta, como se estivesse negligenciando suas responsabilidades. Deixa eu te falar uma coisa bem direta. Você não pode dar o que você não tem. Revelar se você está vazia, esgotada, exaurida, você não tem nada para oferecer para ninguém. É como aquela metáfora do avião. Você precisa colocar a máscara de oxigênio em você primeiro para depois poder ajudar os outros, porque se você desmaiar, não vai poder ajudar ninguém. Cuidar de si mesma não é egoísmo, é responsabilidade. É garantir que você tenha energia, saúde, vitalidade para poder estar presente na vida das pessoas que você ama. E tem outra coisa que ninguém te contou. Quando você se coloca em primeiro lugar, quando você se valoriza, quando você cuida de si mesma, você ensina as pessoas ao seu redor a te valorizarem também. Porque as pessoas te tratam da forma como você ensina elas a te tratarem. Se você se coloca sempre em último lugar, se você aceita migalhas, se você não defende seus limites, você está ensinando as pessoas que está tudo bem te tratarem assim. Mas quando você muda esse padrão, quando você começa a se priorizar, algo incrível acontece. As pessoas começam a te respeitar mais, a te valorizar mais, a te ver de uma forma diferente. Então elimina essa culpa agora mesmo. Você merece cuidar de si mesma, você merece investir em você, você merece ter tempo para fazer o que te dá prazer. Você merece priorizar a sua saúde física e mental. E não deixa ninguém te fazer sentir culpada por isso. Porque qualquer pessoa que te critica por você, cuidar de si mesma, é alguém que estava se beneficiando do seu autoabandono. A sexta coisa que você precisa eliminar da sua vida com urgência é o medo de recomeçar. Olha, eu sei que dá medo, eu sei que parece arriscado, eu sei que é mais confortável ficar onde está mesmo que não esteja feliz. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Daqui a 5 anos, você quer estar no mesmo lugar que está hoje. Você quer olhar para trás e ver que não mudou nada, que continuou presa na mesma situação que te faz infeliz só porque tinha medo de recomeçar. Sabe o que eu vejo muito no consultório? Mulheres que ficaram em casamentos infelizes durante anos porque tinham medo de recomeçar,
porque achavam que era tarde demais, porque acreditavam que não iam conseguir se sustentar sozinhas. E aí, quando elas finalmente têm coragem de sair, quando elas finalmente dão esse passo, elas olham para trás e pensam: por que eu não fiz isso antes? Por que eu desperdicei tantos anos da minha vida em uma situação que me fazia tão mal? A verdade é que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para fazer escolhas diferentes. Nunca é tarde para construir a vida que você realmente quer. E olha, eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que não vai ter desafios. Eu não estou dizendo que não vai ter momentos de dúvida. Mas eu estou te dizendo que é possível, que você é capaz, que você tem força suficiente para isso. Porque se você sobreviveu a tudo que já passou até aqui, se você superou todas as dificuldades que já enfrentou, você com certeza tem capacidade de recomeçar quantas vezes forem necessárias. E tem uma coisa que você precisa entender sobre recomeços. Cada vez que você recomeça, você não está voltando para estaca zero, você está começando de um lugar completamente diferente, porque você leva consigo toda a experiência, todo aprendizado, toda a sabedoria que acumulou ao longo do caminho. Você não é mais aquela menina inexperiente de 20 anos. Você é uma mulher madura, sábia, que já conhece a si mesma, que já sabe o que quer e o que não quer, que já tem clareza sobre seus valores e suas prioridades. E isso te dá uma vantagem enorme, porque você pode construir essa nova fase da sua vida de forma muito mais consciente e alinhada com quem você realmente é. A sétima coisa que precisa sair da sua vida imediatamente são os padrões de beleza impossíveis que você está tentando alcançar. Olha, isso aqui me deixa particularmente irritada, porque a indústria da beleza lucra bilhões em cima da insegurança das mulheres. Eles criam padrões impossíveis, vendem produtos milagrosos, prometem transformações mágicas, tudo para manter você inseguro e consumindo. E você compra essa história, você acredita que precisa ter a pele perfeita, o corpo perfeito, o cabelo perfeito, e se você não tem tudo isso, você não é bonito o suficiente, não é desejável o suficiente, não é valioso o suficiente. Deixa eu te contar uma coisa que deveria ser óbvia, mas parece que ninguém fala. Aquelas mulheres que você vê nas revistas, nas propagandas, nas redes sociais, não existem de verdade. Aquilo é uma combinação de maquiagem profissional, iluminação perfeita, ângulos estratégicos, Photoshop, filtros e uma equipe inteira de profissionais trabalhando para criar uma imagem irreal. Nem as próprias modelos se parecem com as fotos delas. Então você está tentando alcançar um padrão que nem mesmo as pessoas que supostamente representam esse padrão conseguem alcançar sem toda essa produção. E sabe o que é mais triste nisso tudo? Enquanto você está obcecada tentando alcançar esses padrões impossíveis, você está perdendo tempo precioso que poderia estar vivendo de verdade, se divertindo, criando memórias, construindo relacionamentos, fazendo coisas que realmente importam. Você está desperdiçando sua energia, seu dinheiro, sua paz de espírito, perseguindo uma ilusão que nunca vai te fazer feliz, porque sempre vai ter mais um procedimento para fazer, mais um produto para comprar, mais uma imperfeição para corrigir. Olha, eu não estou dizendo para você se desleixar, para não cuidar da sua aparência, para não se arrumar. O que estou dizendo é para você fazer isso por você, porque te faz sentir bem, porque te dá prazer, não porque você está tentando se encaixar em um padrão externo de beleza. Use aquela roupa porque você se sente linda nela, não porque está na moda. Pinte o cabelo daquela cor porque você adora, não porque alguém disse que é o que fica bem em mulheres da sua idade. Cuide do seu corpo porque você quer ter saúde e energia, não porque você está tentando parecer com alguém que você não é. E deixa eu te contar um segredo sobre o que realmente torna uma mulher atraente. Não é a perfeição física, não é ter o corpo de modelo, não é parecer ter 20 anos quando você tem 50. O que torna uma mulher verdadeiramente atraente é a forma como ela se sente consigo mesma, é a confiança que ela emana, é o brilho nos olhos, é a energia que ela transmite. Eu já vi mulheres consideradas lindas segundo padrões convencionais que não tinham nenhum magnetismo, nenhuma presença, e já vi mulheres que não se encaixavam em nenhum padrão de beleza, mas que eram absolutamente magnéticas porque tinham essa energia de quem se aceita, de quem se valoriza, de quem está confortável na própria pele. A oitava
e última coisa que você precisa eliminar da sua vida agora mesmo, e talvez essa seja a mais importante de todas, é a crença de que seus melhores anos já passaram. Olha, isso aqui é a maior mentira que já te contaram e é também a mais perigosa. Porque quando você acredita nisso, você literalmente desiste de viver. Você entra em um modo de sobrevivência, de apenas existir, de ir empurrando a vida com a barriga enquanto espera o tempo passar. Deixa eu te contar uma verdade que levei anos para compreender completamente. Os melhores anos não estão atrás de você, eles estão agora. Eles estão na sua frente. Eles são exatamente os anos que você está vivendo. Porque agora você tem algo que não tinha aos 20, aos 30 anos. Você tem experiência, você tem sabedoria, você tem clareza sobre quem você é e o que você quer. Você tem a liberdade de não estar mais tentando provar nada para ninguém. Você tem a maturidade para fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com seus valores. Pensa comigo. Quando você tinha 20 anos, você provavelmente estava insegura, confusa, tentando descobrir quem você era, tentando agradar todo mundo, tomando decisões baseadas no que os outros esperavam de você. Você não tinha a clareza que tem hoje, não tinha a autoconfiança que desenvolveu ao longo dos anos, não tinha a sabedoria que vem de ter vivido, de ter errado, de ter aprendido com os erros. Então, por que você acha que aqueles eram seus melhores anos? Só porque você tinha o corpo mais jovem, a pele mais lisa? Mas e a sua essência, e a sua personalidade, e a sua sabedoria? Isso não conta. A verdade é que você está em um momento absolutamente poderoso da sua vida. E já criou seus filhos ou tá terminando de criar, então tem mais tempo pra você. Você já construiu uma carreira, ou pelo menos tem experiência profissional que te dá segurança. Você já passou por relacionamentos que te ensinaram o que você quer e o que não quer. Você já enfrentou desafios que te fortaleceram. Você tem uma bagagem de vida que te torna uma pessoa muito mais interessante, complexa e profunda do que era há 20 ou 30 anos atrás. E sabe o que mais? Os estudos científicos mostram que a satisfação com a vida tende a aumentar depois dos 50. Tem até um termo para isso que é a curva da felicidade em forma de U, que mostra que as pessoas tendem a ser mais felizes na juventude. Passam por um vale de insatisfação na meia-idade e depois voltam a subir em níveis de felicidade e satisfação depois dos 50. Sabe por quê? Porque é nessa fase que finalmente paramos de nos importar tanto com a opinião dos outros que nos aceitamos mais como somos, que priorizamos o que realmente importa. Então elimina agora mesmo essa crença limitante de que seus melhores anos já passaram e abraça a verdade de que você está entrando na fase mais poderosa, mais sábia, mais autêntica da sua vida. Uma fase em que você finalmente pode ser quem você realmente é sem pedir desculpas, sem se justificar, sem se diminuir. Agora olha só, eu sei que tudo isso que estou te falando pode parecer muito, pode parecer desafiador, pode até te deixando um pouco desconfortável. E sabe por quê? Porque mudança sempre causa desconforto, sair da zona conhecida sempre gera ansiedade, questionar crenças que você carrega há décadas sempre provoca resistência. Mas eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Esse desconforto que você está sentindo agora é infinitamente menor do que o desconforto de chegar ao final da sua vida e perceber que você não viveu de verdade, se você deixou seus medos e suas crenças limitantes te impedirem de experimentar tudo que a vida tinha para te oferecer. E deixa eu te fazer algumas perguntas que eu quero que você responda com absoluta honestidade para si mesma. Quando foi a última vez que você fez algo só porque te dava prazer, sem se preocupar com o que os outros iam pensar? Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e realmente gostou do que viu, não com crítica, mas com aceitação e até com admiração? Quando foi a última vez que você se sentiu desejável, poderosa, confiante? Quando foi a última vez que você priorizou suas necessidades sem sentir culpa? Se você está tendo dificuldade para responder essas perguntas, se faz muito tempo que você não se sente assim, então está na hora de fazer mudanças urgentes na sua vida.
Porque, olha, a vida não é um ensaio, não tem segunda chance, não tem replay. O ar você está vivendo agora, esse é o único momento que você tem e cada dia que passa é um dia que você não vai recuperar. Então, o que você vai fazer com o tempo que te resta? Vai continuar vivendo no piloto automático, repetindo os mesmos padrões, carregando as mesmas crenças limitantes, mantendo as mesmas coisas tóxicas na sua vida? Ou você vai ter a coragem de fazer diferente, de eliminar essas 8 coisas que estão te impedindo de viver plenamente, de construir a vida extraordinária que você merece? E quando eu falo em coragem, eu não estou falando de não ter medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. É sentir o medo e fazer assim mesmo. É reconhecer que você está com medo de recomeçar, mas recomeçar mesmo assim. É reconhecer que você está com medo de ser julgada, mas fazer o que te faz feliz mesmo assim. É reconhecer que você está com medo de ficar sozinha, mas sair daquele relacionamento tóxico mesmo assim. Sabe o que eu aprendi ao longo de todos esses anos trabalhando com pessoas, estudando comportamento humano, entendendo a psique humana? Que o arrependimento de não ter tentado é muito mais doloroso do que o arrependimento de ter tentado e não ter dado certo. Porque quando você tenta e não dá certo, pelo menos você tem a tranquilidade de saber que você fez o que estava ao seu alcance, você tem o aprendizado da experiência, você tem a satisfação de ter tido coragem. Mas quando você não tenta, quando você deixa o medo te paralisar, você fica para sempre com com aquela dúvida do que poderia ter sido, com aquele gostinho amargo de oportunidade perdida. E olha, eu não estou aqui te vendendo ilusão, não estou te dizendo que se você eliminar essas 8 coisas da sua vida, tudo vai virar um conto de fadas e você vai viver feliz para sempre. A vida real não funciona assim. Você ainda vai ter desafios, ainda vai ter dias difíceis, ainda vai ter momentos de dúvida e insegurança. Mas a diferença é que você vai estar enfrentando esses desafios de um lugar de poder, de um lugar de clareza, de um lugar de autenticidade, e vai estar construindo uma vida que é verdadeiramente sua, não uma vida que foi imposta por expectativas externas. E sabe o que acontece quando você começa a eliminar essas 8 coisas da sua vida? Você cria espaço para coisas novas entrarem, espaço para novas possibilidades, espaço para novas versões de você mesma emergirem. Porque a vida funciona assim, ela tem horror ao vácuo. Quando você elimina o que não serve mais, naturalmente coisas novas e melhores vêm ocupar esse espaço. Quando você elimina relacionamentos tóxicos, você abre espaço para relacionamentos saudáveis e nutritivos. Quando você elimina crenças limitantes, você abre espaço para crenças empoderadoras. Quando você elimina a comparação com outras mulheres, você abre espaço para conexões genuínas e colaboração. Deixa eu te contar uma história real de uma paciente minha que ilustra perfeitamente isso. Ela chegou no consultório aos 54 anos completamente devastada. Tinha acabado de descobrir que o marido com quem estava casada há 30 anos tinha uma amante, os filhos já tinham saído de casa, ela tinha aberto mão da carreira para cuidar da família e se sentia completamente perdida e sem valor. Ela me disse que sentia que a vida dela tinha acabado, que era velha demais para recomeçar, que nenhum homem ia se interessar por ela, que ela não tinha mais nada para oferecer. Trabalhamos juntas durante alguns meses e ela começou a fazer exatamente o que estou te falando aqui. Ela eliminou a crença de que era invisível e começou a se cuidar de verdade, não para agradar ninguém, mas porque ela merecia. Ela eliminou a necessidade de aprovação externa e decidiu se divorciar mesmo, com a família toda pressionando ela a perdoar e continuar casada. Ela eliminou aquele relacionamento tóxico de décadas e mesmo com medo de ficar sozinha, ela escolheu a própria paz. Ela eliminou a culpa de se colocar em primeiro lugar e voltou a estudar, retomou a carreira que tinha abandonado. Ela eliminou o medo de recomeçar e se mudou para outra cidade onde sempre quis morar. Ela eliminou os padrões de beleza impossíveis e parou de tentar parecer com as mulheres das revistas e começou a desenvolver seu próprio estilo.
Ela eliminou a comparação com outras mulheres e começou a construir uma rede de apoio incrível. E ela eliminou a crença de que os melhores anos dela tinham passado e abraçou a possibilidade de que estava apenas começando. Sabe o que aconteceu com ela? 2 anos depois ela estava irreconhecível, não fisicamente, mas energeticamente. Ela tinha um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Ela falava com empolgação sobre os projetos dela, ela tinha reconstruído a autoestima, ela tinha voltado a se sentir desejável e poderosa. E sim, ela conheceu alguém, um homem que a valoriza de verdade, que a respeita, que a admira. Mas sabe o que é mais importante? Ela não precisava mais desse homem para se sentir completa. Ela já estava completa sozinha. O relacionamento era um bônus, não uma necessidade. E essa história não é exceção, eu vejo isso acontecer o tempo todo com mulheres que têm coragem de fazer essa limpeza profunda na vida. Mulheres que aos 50, 55, 60 anos estão vivendo as versões mais plenas, mais autênticas, mais poderosas de si mesmas. Mulheres que estão começando negócios novos, que estão viajando sozinhas, que estão tendo relacionamentos incríveis, que estão se redescobrindo, que estão se reinventando. Então agora eu quero que você pegue um papel e uma caneta, isso mesmo, para o vídeo se precisar, e eu quero que você faça um exercício comigo. Eu quero que você escreva essas 8 coisas que eu te falei. Primeiro, a crença de que você é invisível. Segundo, a necessidade de aprovação externa. Terceiro, os relacionamentos tóxicos. Quarto, a comparação com outras mulheres. Quinto, a culpa por se colocar em primeiro lugar. Sexto, o medo de recomeçar. Sétimo, os padrões de beleza impossíveis. Oitavo, a crença de que seus melhores anos já passaram. Agora eu quero que você seja absolutamente honesta consigo mesma e identifique quais dessas 8 coisas estão presentes na sua vida. Não precisa ser todas, talvez sejam 3, talvez sejam 5, talvez sejam todas as 8. O importante é você ter clareza sobre o que está te impedindo de viver plenamente. E depois que você identificar, eu quero que você escolha uma, apenas uma, para começar a trabalhar hoje mesmo. Não tenta mudar tudo de uma vez, porque isso vai te sobrecarregar e você vai desistir. Escolhe uma coisa, a que está te incomodando mais, a que está tendo mais impacto negativo na sua vida, e foca toda a sua energia em eliminar essa coisa. Se você escolher eliminar a crença de que é invisível, o que você vai fazer hoje mesmo para começar a se tornar mais visível? Talvez seja usar aquela roupa que você adora, mas nunca teve coragem de usar. Talvez seja começar a postar nas redes sociais sem medo de julgamento. Talvez seja sair sozinha para aquele lugar que você sempre quis ir. Talvez seja simplesmente se olhar no espelho e dizer em voz alta: eu sou visível, eu sou valiosa, eu sou desejável. Se você escolheu eliminar a necessidade de aprovação externa, o que você vai fazer hoje para começar a validar a si mesmo? Talvez seja tomar uma decisão baseada no que você quer e não no que os outros esperam. Talvez seja expressar uma opinião que você sempre guardou por medo de ser julgada. Talvez seja fazer algo só para você sem se justificar para ninguém. Se você escolheu eliminar relacionamentos tóxicos, quem é a primeira pessoa que você precisa se afastar? Talvez seja aquela amiga que só te procura para reclamar. Talvez seja aquele ex que fica te mandando mensagem só quando tá carente. Talvez seja aquele familiar que vive te criticando. E como você vai fazer isso? Talvez seja uma conversa difícil, mas necessária. Talvez seja simplesmente se afastar aos poucos. Talvez seja bloquear o número e as redes sociais. Se você escolheu eliminar a comparação com outras mulheres, o que você vai fazer para parar de se comparar? Talvez seja deixar de seguir aquelas pessoas nas redes sociais que te fazem sentir mal consigo mesmo. Talvez seja começar a praticar gratidão diária pelo que você tem e pelo que você é. Talvez seja celebrar as conquistas de outras mulheres em vez de se sentir diminuída por elas. Se você escolheu eliminar a culpa por se colocar em primeiro lugar, qual é uma coisa que você vai fazer hoje só pra você? Talvez seja reservar uma hora do seu dia pra fazer algo que te dá prazer. Talvez seja dizer não pra algo que você não quer fazer sem se justificar. Talvez seja investir dinheiro em você sem se sentir culpada. Se você escolheu eliminar o medo de recomeçar
Qual é o primeiro passo que você vai dar em direção a essa mudança que você tanto quer, mas tem medo de fazer? Talvez seja pesquisar sobre aquele curso que você quer fazer. Talvez seja conversar com um advogado sobre divórcio. Talvez seja atualizar seu currículo. Talvez seja simplesmente admitir para si mesma que você quer e merece recomeçar. Se você escolheu eliminar os padrões de beleza impossíveis, o que você vai fazer para começar a se aceitar como você é? Talvez seja parar de usar filtros nas fotos. Talvez seja se olhar no espelho e, em vez de focar nas imperfeições, focar nas coisas que você gosta em você. Talvez seja desenvolver seu próprio estilo em vez de tentar seguir tendências. Talvez seja cancelar aquele procedimento estético que você ia fazer só porque todo mundo está fazendo. Se você escolheu eliminar a crença de que seus melhores anos já passaram, o que você vai fazer para abraçar o momento presente e as possibilidades do futuro? Talvez seja fazer uma lista de todas as coisas que você quer experimentar, conhecer, aprender. Talvez seja começar a planejar aquela viagem que você sempre quis fazer. Talvez seja se inscrever naquela atividade nova que te dá curiosidade. Talvez seja simplesmente mudar a narrativa interna e começar a se dizer que seus melhores anos estão acontecendo agora. O importante é você dar o primeiro passo hoje. Não amanhã, não na semana que vem, não quando você estiver mais preparada. Hoje, porque a verdade é que você nunca vai estar completamente preparada, nunca vai ser o momento perfeito, nunca vai ter todas as condições ideais. A vida real não funciona assim. Você precisa começar de onde está, com o que tem, e ir ajustando o caminho conforme avança. E olha, eu sei que pode parecer assustador, eu sei que pode parecer que você está abrindo mão de coisas que sempre fizeram parte de você. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essas 8 coisas que eu te pedi para eliminar, elas realmente fazem parte de quem você é ou são apenas camadas de condicionamento social que foram se acumulando ao longo dos anos e que estão escondendo quem você realmente é? Quando você elimina essas coisas, você não está perdendo nada de valor. Você está, na verdade, se reencontrando, está removendo as máscaras, está limpando as lentes para poder finalmente se enxergar com clareza. Porque a mulher que você realmente é, a sua essência mais autêntica, ela não é invisível, ela não precisa de aprovação externa, ela não tolera relacionamentos tóxicos, ela não sente culpa por se valorizar, ela não sente culpa por se valorizar, ela não tem medo de recomeçar, ela não se prende a padrões de beleza impossíveis, ela não acredita que seus melhores anos já passaram. Essa mulher poderosa, sábia, autêntica, está dentro de você, sempre esteve, apenas esperando que você tivesse coragem de remover todas essas camadas que estavam escondendo ela. E sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Quando você começa a viver de forma mais autêntica, quando você elimina essas coisas que não servem mais, você não só transforma a sua própria vida, mas você também inspira outras mulheres ao seu redor a fazerem o mesmo. Você se torna um exemplo vivo de que é possível recomeçar, de que é possível se reinventar, de que é possível viver plenamente depois dos 50. E isso cria um efeito cascata maravilhoso, onde mulheres empoderam outras mulheres, onde deixamos de competir e começamos a colaborar, onde celebramos as vitórias umas das outras. Imagina como seria se todas as mulheres acima dos 50 decidissem eliminar essas 8 coisas das suas vidas. Imagina o poder coletivo que teríamos, imagina a transformação social que causaríamos, imagina como isso mudaria completamente a narrativa sobre envelhecimento feminino, porque a verdade é que a sociedade tem medo de mulheres maduras e empoderadas. Mulheres que sabem quem são, que não pedem aprovação, que não se conformam com migalhas, que não têm medo de recomeçar, que não se prendem a padrões impossíveis, que não acreditam que seus melhores anos já passaram. Essas mulheres são poderosas demais, são perigosas demais para o status quo, que se beneficia de nos manter inseguras e dependentes. Então, quando você faz esse trabalho de eliminar essas 8 coisas da sua vida, você não está apenas transformando sua vida individual, você está fazendo parte de uma revolução silenciosa de mulheres que estão se recusando
a aceitar a narrativa limitante que a sociedade tenta impor. Você está dizendo não, eu não aceito ser invisível, eu não aceito que meu valor diminua com a idade, eu não aceito viver uma vida que não é verdadeiramente minha. E deixa eu te contar uma última coisa antes de terminarmos aqui. Você sabe qual é a diferença entre as mulheres que conseguem fazer essas mudanças e viver plenamente depois dos 50 e aquelas que continuam presas nos mesmos padrões? Não é sorte, não é ter mais dinheiro, não é ter mais apoio, não é ter menos responsabilidades. A diferença é a decisão consciente de que elas merecem mais, de que elas vão fazer diferente, de que elas não vão aceitar viver uma vida pela metade. É a decisão de que o medo não vai mais ditar as escolhas delas, de que a opinião dos outros não vai mais ter mais peso que a voz interior delas, de que elas vão se colocar em primeiro lugar sem culpa. Então a pergunta que eu te faço agora é: você está disposta a tomar essa decisão? Você está disposta a eliminar essas 8 coisas da sua vida, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja assustador, mesmo que as pessoas ao seu redor não entendam? Você está disposta a priorizar a sua felicidade, sua paz, sua autenticidade acima de tudo? Porque se você realmente está comprometida com isso, então sua vida está prestes a mudar de uma forma que você nem imagina. E olha, eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu já disse isso e vou repetir porque é importante que você entenda. Vai ter momentos de dúvida, vai ter momentos em que você vai querer voltar para a zona de conforto, vai ter momentos em que você vai questionar se está fazendo a coisa certa. E nesses momentos eu quero que você se lembre do porquê você começou, eu quero que você se lembre de como você se sentia antes de começar a fazer essas mudanças. Eu quero que você se pergunte se você realmente quer voltar para aquele lugar de insatisfação e frustração. E eu também quero que você seja gentil consigo mesma nesse processo. Mudança não acontece da noite para o dia, você não vai acordar amanhã completamente transformada. É um processo, é uma jornada, e como toda jornada vai ter altos e baixos. Vai ter dias em que você vai se sentir poderosa e confiante, e vai ter dias em que você vai se sentir insegura e com medo. E tá tudo bem, isso é parte do processo, isso é ser humana. O importante é que você não desista, que você continue dando um passo de cada vez, que você celebre cada pequena vitória no caminho. E falando em celebrar, isso é algo que nós mulheres precisamos aprender a fazer mais. Nós somos muito boas em identificar o que está errado, o que precisa melhorar, o que ainda não alcançamos. Mas somos péssimas em reconhecer e celebrar o que já conquistamos, o quanto já avançamos, o quanto já somos incríveis. Então eu quero que você comece a praticar a celebração das pequenas vitórias. Você disse não para algo que não queria fazer? Celebra. Você se olhou no espelho e gostou do que viu? Celebra. Você tomou uma decisão baseada no que você quer e não no que os outros esperam. Celebra. Você se afastou de uma pessoa tóxica? Celebra. Cada passo conta. Cada pequena mudança é importante. Cada momento de coragem merece ser reconhecido. E sabe o que acontece quando você começa a celebrar suas vitórias? Você treina seu cérebro para focar no positivo, para reconhecer seu progresso, para construir confiança. Porque o cérebro funciona assim, ele presta atenção no que você foca. Se você só foca no que está errado, é isso que você vai ver cada vez mais. Mas se você começa a focar também no que está dando certo, nas suas conquistas, você vai começar a ver cada vez mais evidências de que você é capaz, de que você está no caminho certo, de que você merece tudo de bom que está construindo. Então vamos recapitular rapidamente as 8 coisas que você precisa eliminar da sua vida para alcançar resultados imediatos e viver plenamente depois dos 50. Primeiro, elimina a crença de que você é invisível porque você não é, você só precisa parar de se esconder. Segundo, elimina a necessidade de aprovação externa, porque a única aprovação que você precisa é a sua própria. Terceiro, elimina os relacionamentos tóxicos, porque seu tempo e sua energia são preciosos demais para serem desperdiçados com pessoas que te drenam. Quarto, elimina a comparação com outras mulheres, porque você é única e incomparável. Quinto, elimina a culpa por se colocar em primeiro lugar, porque cuidar de si mesma não é egoísmo,
é responsabilidade. Sexto, elimina o medo de recomeçar, porque nunca é tarde para construir a vida que você realmente quer. Sétimo, elimina os padrões de beleza impossíveis, porque a verdadeira beleza vem de dentro da confiança, da autenticidade. Oitavo, elimina a crença de que seus melhores anos já passaram porque você está exatamente onde precisa estar e seus melhores anos estão acontecendo agora. E agora que você já sabe o que precisa eliminar, eu quero te dar um último conselho. Não guarda essa informação só para você, compartilha com outras mulheres que você ama, com suas amigas, com suas irmãs, com suas filhas. Porque quanto mais mulheres acordarem para essas verdades, quanto mais mulheres eliminarem essas coisas das suas vidas, mais forte todas nós nos tornamos. Nós precisamos parar com essa história de competição entre mulheres e começar a nos apoiar, a nos fortalecer mutuamente, a celebrar as vitórias umas das outras. E antes de eu me despedir, eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Você chegou até aqui, você assistiu esse vídeo inteiro, e isso já diz muito sobre você. Diz que você está buscando mudança, que você quer mais da vida, que você não está conformado em apenas existir. E isso é lindo, isso é poderoso, isso mostra que você tem dentro de você tudo o que precisa para fazer as mudanças necessárias. Agora é só questão de você tomar a decisão e dar o primeiro passo. Então eu te desafio agora. Eu te desafio a escolher uma dessas 8 coisas e começar a trabalhar nela hoje mesmo. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje. E eu quero que você venha aqui nos comentários e me conte qual você escolheu e qual vai ser seu primeiro passo. Porque quando você declara publicamente sua intenção, quando você compartilha seu compromisso, você aumenta significativamente suas chances de realmente fazer acontecer. E além disso, você pode inspirar outras mulheres que estão lendo os comentários e que estão na mesma jornada que você. E se você realmente quer se aprofundar nesse trabalho de transformação, se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse que vão te ajudar a construir a vida extraordinária que você merece, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos. Porque eu estou aqui justamente para isso, para te dar as ferramentas, o conhecimento, o suporte que você precisa para viver plenamente em qualquer idade, mas especialmente nessa fase maravilhosa que é depois dos 50. Lembra sempre, minha querida, você é valiosa, você é poderosa, você é capaz de muito mais do que imagina. Seus melhores anos não passaram, eles estão acontecendo agora, nesse exato momento. E quanto mais rápido você eliminar essas 8 coisas que estão te impedindo de viver plenamente, mais rápido você vai começar a experimentar a vida extraordinária que sempre foi sua por direito. Não deixa o medo te paralisar, não deixa a opinião dos outros te limitar, não deixa crenças ultrapassadas te impedirem de ser quem você realmente é. Você merece viver com intensidade, ser vista, ser valorizada, ser desejada, ser desejada. Você merece ser feliz. E tudo isso está ao seu alcance. Basta você ter coragem de eliminar o que não serve mais e abraçar as infinitas possibilidades que estão te esperando. Eu acredito em você, eu torço por você e eu estou aqui para te apoiar nessa jornada. Agora vai lá e faz acontecer, porque o mundo está esperando para conhecer a versão mais autêntica, mais poderosa, mais incrível de você,